Teodoro Sampaio. Ele foi geógrafo, geólogo, engenheiro civil, historiador, urbanista... Tem mais coisa, produção? Autor de grandes trabalhos científicos e... Mano, agora eu esqueci, eu já falei engenheiro civil? Um cara com uma história muito diferente do que vocês vão imaginar. Então chega mais, permaneçam aí sentados e assistam esse vídeo que tá... Quero viver de utopia como os meus heróis. Quero poder morrer um dia como os meus heróis. E se não fosse a utopia, que seria de nós? E aí, pessoas que estão me assistindo? Eu sou o PH Cortes e se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva clicando no botão de inscrever-se que vai estar logo aqui embaixo do vídeo. E galera, hoje nós vamos falar sobre Teodoro Sampaio. Inclusive, era pra eu gravar essa primeira parte antes da vinheta aqui no meu cenário dos heróis, porque eu queria mostrar o Teodoro. Deixa eu mostrar rapidão aqui. Ai, tá enrolando o vídeo, mas... Ó, aqui. Ai. Este é o Teodoro. Esse é o cara. Pois bem, galera. Teodoro Fernandes Sampaio nasceu dia 7 de janeiro no ano de 1855. No município baiano de Engenheiro Canábrava, o antigo distrito de Santo Amaro hoje em dia. Ele era filho de uma escravizada e de um sacerdote. Sendo filho de uma escravizada, ele já nasceu escravizado. Porém, após o seu batismo, o seu pai, que era sacerdote lá, né, comprou sua alforria e quis investir nos estudos do moleque. Então o cara sempre teve os melhores estudos, estudou nas melhores escolas do Rio de Janeiro e de São Paulo, sendo que ele era baiano. Mas não vamos se enganando com o pai desse Teodoro Sampaio aí não, que não me desce esse cara aí. No Rio de Janeiro, ele estudou Humanidades no Colégio São Salvador. Ainda na mesma cidade, ele ingressou na Escola Politécnica, lá no ano de 1871. Ali mesmo que ele se formou e virou um grande engenheiro civil. Só que é o seguinte, há fontes que dizem que ele se formou no ano de 1876. E há outras fontes que dizem que ele se formou no ano de 1877. Então, não se é certo o ano que ele formou. Acho que foi. Não. Ah, sei lá. Aproveitando o Teodoro Sampaio e fazendo um link com os irmãos Rebouças, que inclusive eu fiz um vídeo falando sobre um desses irmãos, né, André Rebouças. Se vocês estiverem interessados, cliquem no card que está logo aqui. Errou! Os Rebouças já estavam fazendo um grande trabalho nessa época, há um tempinho já, de renovação tecnológica aqui para o Brasil. E logo depois entrou Teodoro Sampaio com várias propostas também para a evolução desse país e ajudando que o Brasil não ficasse ali encostado no estrangeiro, saca? Fosse um país independentemente econômico. Então você vê essas histórias e fala: ah, pouca coisa é nada, mano. Velho, naquela época, por você ser negro, era tudo negado a você, entende? Estudo... Mano, você não podia ter nada direito. Você vê esses caras que pisaram nessa coisa, eu não vou ter nada, eu vou ter o que eu quiser. E foram lá, revolucionaram e reverberaram a história de tudo. Cara, é algo sensacional. Mas agora vamos voltar um pouco a Teodoro Sampaio, né? Durante seus estudos universitários, Theo foi chamado para ser desenhista, né, do Museu Nacional. Nisso lecionava muitas coisas, como matemática, filosofia, história, geografia, tudo. Então você vê que pro cara ser chamado para um projeto desses, não era pouca coisa não. No ano de 1879, praticamente recém-formado, né? Ele se formou em 1877, 76, com 24 anos, cara novinho. Ele já fazia parte da Comissão Hidráulica do Império, inventada por Dom Pedro II. E no ano de 1883, ele foi nomeado o primeiro engenheiro da comissão lá do Rio São Francisco. Peraí, deixa eu conferir o nome certo dessa comissão. Ah, Comissão de Melhoramentos do Rio São Francisco. Em 1886... ele foi chamado simplesmente para ser o engenheiro técnico da Comissão do Rio São Francisco. Quer dizer, de melhoramentos do Rio São Francisco. Só
que ele recusou a proposta porque ele queria trabalhar em projetos mais dele ali sobre o desenvolvimento da cidade de São Paulo. Eu não sei, eu não acho que foi tão certo o que ele fez, não. Agora, beleza, o que eu contei até agora pra vocês, pra não deixar vocês perdidos. Theo foi um cara que era filho de uma mulher escravizada e de um sacerdote. Logo no seu batizado, o sacerdote, que era seu pai, comprou a alforria dele e o libertou. Assim, investindo nos seus estudos, e aí... Até chegar no engenheiro-chefe, que ele recusou e quis saber mais de São Paulo. Como eu disse um tempinho atrás, esse pai do Teodoro Sampaio não me descia muito bem, não. Porque ele só comprou a alforria do filho. Mas e a mãe? A mãe de Teodoro ainda continuou escravizada. Só que, cara, mesmo ele sendo afastado da mãe e só o pai ali ficou com ele, 20 anos depois, 24... Não, ele tinha o quê? 20 e poucos anos depois, né? Teodoro comprou a alforria... A alforria da sua mãe e de seus irmãos. Pois bem, Teodoro, no ano de 1904, retornou à sua cidade natal, lá na Bahia. E ele voltou lá para trabalhar mais. Ele desenvolveu vários estudos científicos, vários planos para mudança econômica e tecnológica ali do país, né? Do país não, da cidade, né? Do país como um todo. Teodoro Sampaio ajudou a desenvolver, foi autor, né, de grandes obras que até hoje são grandes referências bibliográficas para ciências humanas. E ainda lá na Bahia, né, ele foi eleito presidente do Instituto Geográfico e Histórico lá da Bahia. Além de ser eleito a deputado federal. Teodoro nasceu escravizado, seu pai comprou sua alforria, ele estudou e cresceu, comprou a alforria de sua amada mãe e de seus queridos irmãos. É considerado, agora não é uma opinião minha não, ele foi considerado pela comissão lá do Rio São Francisco e pela outra comissão hidráulica lá do Dom Pedro II, um dos maiores engenheiros do século XIX. Porém, há de falecer no ano de 1937, de velhice mesmo, né? E é um grande marco, cara, na história nacional. Teodoro Sampaio hoje é até nome de rua, acho que tem até cidade com o nome dele. Bacana. Só que, tipo, eu acabei de pesquisar a história de Teodoro Sampaio, falei, nossa, esse cara teve seu devido valor, né? Até que eu fui pesquisar Teodoro Sampaio, e olha o que me aparece, porque eu tinha pesquisado o quê? Quem foi Teodoro Sampaio? Aí eu fui pesquisar Teodoro Sampaio, e o que me aparece? Vem aqui. Ai, deixa eu tirar meu tripé daqui, voltaremos daqui a alguns instantes. Olha, isso daqui não é tutorial nem nada, né? Deixa eu dar um zoomzinho aqui a mais, vou no Google, certo? Eu vou pesquisar Teodoro Sampaio. Aí, a gente espera carregar e olha o que me aparece. Pera aí, olha o que me aparece. Eu vou pesquisar Teodoro, porque o que eu contei pra vocês até agora... Nossa, todo fora de foco isso daqui. O que eu contei pra vocês até agora sobre Teodoro Sampaio é que ele foi nomeado um dos maiores engenheiros de todos os tempos, mano. O cara fez diferença no nosso país, velho. Ele foi eleito a deputado federal, presidente do negócio histórico e geográfico, comitê histórico e geográfico lá na Bahia, cara. Aí você vai pesquisar Teodoro Sampaio, essa grande personalidade negra brasileira, e aparece uma fucking dupla sertaneja aqui. Só que, cara, o que é isso, velho? O que é isso, mano? O nosso país dá, de uma certa forma, mais valor a uma dupla sertaneja do que a uns caras que mas envolveu o nosso país. Isso é completamente vergonhoso. O Brasil, velho, é um país que se auto-sabota. Porque eu, como brasileiro, sei, e vocês como brasileiros que estão me assistindo também sabem,
Porque o nosso país vai muito além de carnaval, vai muito além de oba-oba, festa-festa, sertanejão. Nosso país tem história. Tanto lendas que eu conto, nosso país tem uma grande história. Mas aí você vai, pesquisa e eles dão o quê? Mais atenção para uma dupla sertaneja. Não que eu tenha nada contra a dupla sertaneja, até curto um sertanejão, mas pô, será que a história de uma dupla sertaneja é mais da hora do que um dos caras que mais fez diferença aqui no nosso país? Será mesmo? Isso me deixou completamente nervoso, cara, porque tipo, quando eu pesquiso quem foi Teodoro Sampaio, de fato aparece esse grande herói negro brasileiro, mas quando eu pesquiso Teodoro Sampaio, só de pesquisar Teodoro já tinha que aparecer esse cara, e aparece essa dupla sertaneja, eu fiquei boladão. Então, eu não quero ficar nervoso, irritado, mas é que chateia mesmo quando você vê que dá mais valor pra uma dupla sertaneja do que um grande cara como esse. Tamo junto, é nóis. Valeu, obrigado pela audiência, valeu, falou e amanhã tem vídeo. Tchau. A guerra escreve a história, por isso tiraram da esquerda os traços africanos do nosso nariz. Às vezes dá vontade de rir de brasileiro dizendo que é branco com sangue tupiniquim. Pai, perdoe eles, também fui ignorante, mas tão chocado de racista bom.